Olha, é um prazer enorme estar aqui hoje. Como eu até compartilhei nas minhas redes sociais, que eu fui em busca de conhecimento e encontrei parceria, né? Então, isso, isso é muito gratificante. O meu nome é Ana Glória, eu sou mãe, né? Mãe de uma menina de 11 anos, e eu busquei a Michele porque a história da Michele é muito parecida com a minha e de muitas outras mães que buscaram a Michele para auxiliar aí nos estudos sem brigas, né? Então vejam que interessante. Eu sou mãe e sou professora. E como que uma mãe professora vai buscar ajuda? Porque nós somos mães, né? Antes de mais nada, nós somos mães e nós não podemos fazer tudo, né? Então, eu fui buscar a Michele no MESB, e é o método de estudo sem brigas, e nós estamos caminhando. Eu estou caminhando, confesso que tem muito caminho a ser trilhado, né? E nas nossas conversas, nas orientações né, de como proceder com o acompanhamento, com as orientações da minha filha, a Michele me fez um convite que me deixou assim muito feliz mesmo de falar, puxa vida, né? Então, eu estou no caminho como mãe e também estou no caminho como profissional, né? E que nós estamos sempre buscando aprimoramento, conhecimento, e tem sempre alguém que vai nos auxiliar e que vai nos orientar, e que nós não estamos sozinhos, né? Que nós vamos buscar esse conhecimento e que a gente precisa de uma rede de apoio e que a gente tem que buscar sim. Aqui eu vou falar também da rede de apoio enquanto uma profissional. Então, me apresentei como mãe e que estou sempre buscando conhecimento para orientar e ajudar a minha filha. E por incrível que pareça, né? É, eu busquei para orientar minha filha, mas na verdade a mudança está acontecendo em mim, né? A Michele fala muito isso no curso dela, de que para que a mudança dos nossos filhos aconteça, a mudança ela tem que começar em nós, né? Se a gente não mudar, a gente consegue chegar no caminho? Acredito que sim, mas é um pouco mais difícil e mais árduo. Bom, então, mais uma vez eu agradeço a Michele por estar aqui. É um prazer falar com as mães de pessoas com autismo, que já têm o diagnóstico, e com mães de pessoas que ainda estão em busca do diagnóstico, né? Então, meu nome é Ana Glória, eu sou professora de educação especial, né? Então, eu me encantei pela educação especial. Então, eu falo que eu sou professora de educação especial e comecei como professora de educação infantil, né? Fiz pedagogia e depois de alguns anos na educação infantil foi que eu busquei a educação especial e me apaixonei pela educação especial. Então, estou há mais de 20 anos como professora de educação especial e sendo 11 anos desses 20 anos como professora de pessoas com autismo, né? E eu trabalho numa instituição que é onde esse amor só aumentou e a busca por conhecimento e por fazer o melhor por essas pessoas é no Instituto Ser, que é uma escola, uma clínica e escola no estado de São Paulo, Campinas, São Paulo. E é lá que eu venho me dedicando e que eu venho buscando me aperfeiçoar sempre
e em busca de novos conhecimentos para fazer o melhor para essas pessoas. Bom, então, o que eu vou procurar falar hoje, né? No Estudo Sem Brigas, que é um método de estudos da Michelle, onde eu fui buscar ajuda, fui buscar conhecimento e encontrei uma parceria. Então, como que a Michelle, né, o método que a Michelle tanto estudou, desenvolveu, como que o método da Michelle vai ajudar as mães de pessoas com autismo? Porque se a gente for ao longo da apresentação aí dessa aula, vocês vão perceber que os passos, enquanto mãe, são os mesmos, né? Mas nós estamos falando de um espectro, né? Que é o espectro do autismo, que é o TEA, como é falado hoje. Então eu vou começar a falar aí com vocês das armadilhas que os pais. Eu vou mexer aqui, Michele, senão vou tentar, se eu consigo apresentar uma tela de cada vez. Tá uma tela ou estão todas? Agora tá Isso, indo. agora tá indo, né? Então, Uhum. a primeira coisa que eu vou falar é sobre as armadilhas que os pais de crianças com autismo não devem cair, né? Então, se eu te falar alguma coisa, se alguém quiser mandar alguma mensagem aí para a Michelle, ela vai me falando se a gente tem que pontuar mais alguma coisa. O autismo, o que é preciso saber do autismo? As mães, né? Porque essa aula são para as mães, como essas mães vão auxiliar as crianças, os seus filhos que estão em idade escolar, nas tarefas de casa, né? Como que elas vão ajudá-los como mãe. Então, aqui nós não estamos formando terapeutas nem professores, né? É orientando as mães. Então, eu como professora, como que eu oriento uma mãe, como que eu oriento uma família nas atividades escolares? Como eu faria essa orientação? Então, antes de mais nada, a gente precisa saber quais são essas armadilhas que os pais não devem cair, o que eu preciso saber do autismo, né? O autismo e a educação inclusiva, que eu vou falar sobre educação especial, é uma modalidade de ensino. A educação inclusiva é outra questão, né? Então, as mães precisam entender da educação inclusiva, quando as crianças estão incluídas na rede particular ou municipal de ensino, estadual também. E como manter a atenção de educandos com TEA na lição de casa, né? Como que os pais vão manter a atenção deles para auxiliá-los na lição de casa? Porque é algo importante, né? A lição de casa. Eles recebem lição de casa. Então, como que os pais vão orientar? Então, vamos lá. Vou começar falando, então, das armadilhas. Então, uma das armadilhas é desconhecer os prejuízos que o autismo causa quando a família não busca a estimulação adequada na infância, desde as primeiras suspeitas, né? Então, os pais, na maioria das vezes, eles percebem quando algo não está indo dentro do esperado, né? Quando tem atraso. Então, essa é uma armadilha, né? Porque quando eles percebem que algo não está errado, mas vão deixando, porque alguém fala, é normal, não está atrasado, cada um tem seu tempo. Então, quando os pais não conhecem
os prejuízos que o autismo, né, que as crianças que estão dentro do espectro causam, né, na infância, desde as primeiras suspeitas, isso vão causar prejuízos nas habilidades básicas, que é de atenção, que isso é primordial para a aquisição de conhecimento, independente se tem suspeita de uma deficiência, de um diagnóstico, né, dentro do espectro do autismo. Qualquer criança, independente disso, as habilidades básicas de atenção, elas são primordiais para a aquisição dos conhecimentos. Então, assim, quando a gente fala do sentar, nossa, mas o sentar a criança está dentro do espectro do autismo, ou que, né, mesmo em investigação, ela tem dificuldade de sentar. E o sentar é um pré-requisito para a aprendizagem, né? Como que eu vou aprender a ler, a escrever os conceitos matemáticos se eu não consigo permanecer sentado, né? Então, é uma habilidade que precisa ser ensinada, porque a maioria das pessoas que estão dentro do espectro, eles apresentam dificuldades nessa habilidade, principalmente quando pequenos, né? Lá na primeira infância. Esperar, né? Aqui nós estamos falando já de crianças maiores, porque quando você vai falar de um bebê, né, eu também vou pontuar depois os marcos do desenvolvimento, mas o esperar na idade escolar, né? Como que a gente faz com uma criança que está lá no primeiro ano, que começa o processo de alfabetização, se ele não sabe esperar? Porque lá na educação infantil, ele precisa aprender a esperar a sua vez numa brincadeira, né? Ele precisa esperar para subir, para ir no escorregador. Ele precisa esperar para a professora dar uma atividade para ele fazer. Ele precisa esperar a vez do amigo, né? Ele precisa esperar a entrega de um material, de um material escolar, pode ser a canetinha, pode ser é, o, a massinha, né? A hora de dividir uma massinha lá na educação infantil, a criança ela precisa esperar, que a professora vai dar um para cada um, então ele precisa esperar a vez. Então, essas são algumas habilidades básicas de atenção. E outra muito, muito importante, que é o contato visual, né? As crianças que estão dentro do espectro do autismo, a grande maioria, eles não sustentam esse contato visual, né? A gente costuma falar entre nós profissionais que trabalhamos com crianças que estão dentro do espectro do autismo, que às vezes o olhar atravessa, né? Eles olham, eles estão de frente para a gente, mas é como se eles não estivessem olhando nos nossos olhos e atentos ao que nós estamos falando. Então, aquele olhar atravessa. Então, o contato visual, sustentar esse contato visual, esse olhar, ele é muito importante para você fazer a interação social, a comunicação, a imitação, né? Então, na aprendizagem acadêmica, né, na aprendizagem escolar, a imitação é fundamental. Para uma criança, lá na educação infantil, ele precisa olhar o que o outro está fazendo para imitar, né? Como que as crianças aprendem a brincar, a dar função ao brincar? Imitando, olhando para o outro. Então, são três habilidades aí básicas de atenção fundamentais que os pais precisam estar atentos se eles percebem que suas crianças muito pequenas, lá na primeira infância, se elas estão com algum atraso,
Então, se eles conhecem esses prejuízos, eles não podem, na verdade, cair nessa armadilha de desconhecer. Então, percebeu que tem alguma coisa, não, ele não para brincar, ele não olha nos olhos, então já fica atento, né? Já vai buscar a estimulação adequada, porque é muito importante que o sentar, o esperar e o contato visual são habilidades que precisam ser estimuladas, precisam ser ensinadas para essas crianças. Outra armadilha que os pais de crianças com autismo não devem cair: buscar a cura, acreditando em intervenção milagrosa. Então, eu vou contar aqui, né? De acordo com a ciência, não existe cura. Por que não existe cura? Porque autismo não é uma doença, né? O que existe? Existe tratamentos, técnicas corretas, baseadas em evidência científica, com intensidade e com constância. A Michele fala muito disso, né? Na hora de orientar as crianças nos estudos, de intensidade e de constância. Então, essa constância, essa intensidade, quando você faz um trabalho com técnicas, um tratamento, com práticas baseadas em evidência. Por que baseado em evidência? Porque são práticas, técnicas que são comprovadas cientificamente que têm resultado para o aprendizado de crianças com autismo e com outras deficiências também. Então, não existe cura, né? Existe um tratamento que as crianças, elas podem estar no nível, depois eu vou colocar nível 1, nível 2. Tem alguns estudiosos que falam deles caminharem dentro do espectro, né? Nenhuma criança vai deixar de ser autista. Ela vai apresentar, dentro do tratamento, ela vai apresentar resultados para que ela tenha condições de aprendizagem, né? Então, ela pode caminhar dentro do espectro de nível 1. A gente fala, tem criança que era nível 3 de suporte e hoje está no nível 2, que ela precisa de menos suporte em determinadas situações. Ela era não verbal, hoje ela fala, mesmo que essa linguagem ela não seja funcional, mas ela já apresenta algumas palavras, ela já consegue se comunicar, né? Então, não existe cura para o autismo. E muito menos intervenções milagrosas. Nossa, eu vou fazer intervenção tal, e meu filho vai curar, né? Não vai mais apresentar os sintomas do autismo. Então, minimizar o tratamento adequado, desde a estimulação precoce, ele vai minimizar os sintomas, proporcionando melhor qualidade de vida, como eu falei, né? Estava de nível 3 de suporte, ele pode ir para o 2, né? Se é nível 2 de suporte, ele pode ir para o 1, né? Com técnicas. Mas lembrando, é um espectro, né? Cada indivíduo, cada sujeito, ele se apresenta de uma forma e ele recebe as intervenções também de uma forma. Então, outra armadilha que não podemos cair: romantizar o autismo, né? A gente vê hoje com as redes sociais, tem muita gente, porque o autismo é lindo. Só as mães, só as famílias que têm crianças que estão dentro do espectro
elas sabem o quanto elas precisam caminhar e precisam de rede de apoio e precisam estar junto com uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar, que trabalhe com essas crianças para que eles tenham qualidade de vida, para que o aprendizado em todas as esferas aconteçam, né? E na educação, de vida prática, de vida diária. Então, porque os que estão dentro do espectro do autismo de nível 3 de suporte, eles precisam aprender, precisam de ajuda para ir ao banheiro, eles precisam de ajuda para se alimentar, eles precisam de ajuda, por isso que é nível de suporte 3, eu vou falar daqui a pouquinho. Então, não cair nessa armadilha de romantizar o autismo, principalmente o de nível 1 de suporte, o que não é sinônimo de pouca dificuldade. Eu vou falar aqui para vocês as dificuldades que um autista nível 1 de suporte pode apresentar. Crises de desorganização diante de uma demanda muito alta, né? Ah, porque ele consegue na escola, ele é muito bom de matemática, mas aí você apresenta uma demanda muito alta, ele pode ter crises de desorganização, começar a dar respostas inadequadas, né? Principalmente a gente... Nossa, agora me fugiu aqui da memória. Eles não entendem... Eu lembro que até uma profissional de onde eu trabalho, uma psicóloga, ela fala assim, que é que tinha uma placa, né, na estrada e ele sabia ler, né, ele era alfabetizado e estava escrito assim, foca na pista, né? Então ele, né, ficou, meu Deus, mas cadê a foca? Foca na pista, né? Então precisa a gente ver que existem dificuldades da flexibilidade mental, de previsibilidade, né? Então essa demanda. Então chega na sala de aula, aquele monte de matéria e a professora fala assim, ah, hoje, gente, eu resolvi dar um exercício para nota. Meu Deus, ele já vai se desorganizar. Isso já pode trazer uma crise de ansiedade, porque não teve previsibilidade, porque eles apresentam dificuldade na flexibilidade mental, né? Então ele sabe que no dia ele vai ter português, história, geografia, e que pode até acontecer se a escola já trabalha com isso, veja, ele já tem a previsibilidade de que pode acontecer provas de português, por exemplo, mas de matemática nunca aconteceu. E a professora de matemática resolveu dar um exercício que vai valer nota, né? Ela não falou prova, mas é um exercício que vale nota. Então, ele já se desorganiza, né? Por não ter essa previsibilidade. Dificuldade na compreensão da comunicação receptiva, né? Que é mais ou menos isso. Ele não compreende, poxa vida, vai ter prova? E agora? O que eu vou fazer? Né? E como eu falei, a demanda muito alta pode gerar crises, como quebra de rotina, que pode desorganizar. Então, saiu da rotina, que ele já tinha essa previsibilidade, então foi uma demanda muito alta, e essas são algumas dificuldades que um autista de nível 1 de suporte ele pode apresentar. Então, essa é uma armadilha que os pais precisam tomar cuidado, né? Perceber, essa que é muito importante, né? Perceber que o filho não apresenta os comportamentos esperados em cada fase da infância, dentro dos marcos do desenvolvimento, e não buscar ajuda.
até peguei uma colinha aqui, né, para eu não esquecer. O que seriam os marcos do desenvolvimento? Ah, mas como que os pais não sabem dos marcos, vão saber dos marcos do desenvolvimento? É assim, né? As mães, os pais que estão aí, na carteirinha de vacinação, né? Todo pai e toda mãe, quando tem um filho, ele vai receber na maternidade uma carteira de vacinação, né? Lá na carteirinha de vacinação tem os marcos do desenvolvimento, né? O pediatra também vai acompanhar esses marcos do desenvolvimento. Eu lembro também que, falando dos marcos do desenvolvimento, com uma colega de trabalho, uma psicóloga, né? Isso já, né? 20 anos, já estou na educação especial, e a gente conversava muito, né? Da importância dos pediatras buscarem conhecimento com relação à deficiência, com relação ao autismo. Hoje, né? Graças a Deus, acho que a gente já está caminhando aí para que esses profissionais eles tenham mais clareza com relação a isso, né? Porque eu vou falar aqui, as crianças com autismo, não dá para a gente falar, cada uma tem seu tempo, né? O tempo é precioso. Então, os pais, eles precisam ter consciência disso, desses marcos do desenvolvimento. O que é esperado para cada fase da infância? Assim, do 0 aos 5 anos. Então, esses marcos, o socioemocional, capacidade de expressar as emoções, né? A linguagem, de observar e usar a linguagem. Então, o socioemocional, por exemplo, um bebê, quando a gente amamenta, ele olha para você, né? Ele sorri, né? Ele se comunica com você. Pode ser que uma criança precocemente, né, que esteja dentro, a mãe fala, puxa vida, né, ele não olha para mim, às vezes ele chora, chora, eu não sei por que que ele está chorando, porque eu já vi, não é fome, já vi a fralda, não é fralda, e ele está chorando. Ou então ele passa horas e horas lá no berço, olhando para aquele brinquedo que a gente costuma, o mobile, né? E olha e fica fixo naquele brinquedo. Então, esses marcos do desenvolvimento é uma armadilha que os pais precisam ficar atentos e, né, se eles percebem que não estão apresentando na fase da infância esses comportamentos, não cair nessa armadilha de não buscar ajuda. Então, por quê? O que que acontece? Às vezes a gente precisa buscar a opinião de mais de um profissional. Então você leva no pediatra, ele fala, ah, não, mas é normal, cada criança tem seu tempo, né? Então, se você está com dúvida, procura outro profissional, né? Porque você, enquanto mãe, você, enquanto família, é fundamental você ter essa observação de ver, não está certo, né? É melhor pecar pelo excesso, né? Então, busque ajuda, não deixe de buscar ajuda. Então, é assim, a criança com TEA não tem o desenvolvimento típico. Então, quanto mais oportunidade, quanto mais estímulos, né, maior o aprendizado e o desenvolvimento dessa criança. Então, não precisa esperar o diagnóstico para poder buscar a intervenção. Então, se você desconfia, vai. A mãe sempre tem uma pulguinha atrás da orelha. Então, fique atenta a esses marcos do desenvolvimento. Não caia nessa armadilha, né?